Você já olhou para alguma área da sua vida e sentiu que tudo estava em ruínas? Talvez seja a sua família que passou por uma crise devastadora, um negócio que faliu, ou até mesmo a sua saúde emocional que desmoronou depois de anos de estresse. Quando olhamos para os escombros do que sobrou, a primeira reação é o desânimo. Parece que dá tanto trabalho limpar a bagunça que a vontade é simplesmente abandonar o terreno e fingir que nada aconteceu. Mas hoje, nós vamos abrir o livro de Neemias para aprender que Deus é o maior especialista em reconstrução da história. A história começa muito longe de Jerusalém. Começa no palácio de Suzã, na capital do Império Persa, o império mais poderoso do mundo na época. Neemias não era um profeta de nascença, não era sacerdote, não era pastor. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso significa que ele tinha um dos cargos de maior confiança e risco do governo. Ele provava o vinho do rei antes para garantir que não estava envenenado. Ele tinha um bom salário, morava em um palácio luxuoso, vestia roupas finas e tinha estabilidade. Neemias estava na sua zona de conforto. Um dia, ele recebe a visita de um de seus irmãos, Hanani, que tinha acabado de chegar de Jerusalém. Neemias, curioso, pergunta como estão as coisas lá na terra de seus antepassados. A resposta de Hanani é uma bomba. Os que sobreviveram ao cativeiro estão em grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas, queimadas a fogo. Qualquer pessoa na posição de Neemias poderia ter sentido uma pena momentânea, balançado a cabeça. A Bíblia diz que, ao ouvir aquelas palavras, ele sentou e chorou. Ele lamentou por dias. Aqui está a primeira grande lição. O seu propósito geralmente começa onde a sua dor bate mais forte. O que é que te faz chorar? O que te indigna quando você vê uma injustiça? Famílias sendo destruídas? Pessoas passando fome? Aquilo que quebra o seu coração geralmente é a pista de onde Deus quer usar as suas mãos. Mas Neemias não ficou apenas chorando. O choro sem ação vira vitimismo. A ação sem choro, sem empatia, vira burocracia. Neemias junta os dois. Ele passa 4 meses orando e jejuando. Ele não age por impulso. Ele planeja. Chega o dia decisivo. Neemias vai servir o vinho ao rei, mas o rosto dele estava abatido. Havia uma lei persa que proibia qualquer pessoa de demonstrar tristeza na presença do rei. O rei só podia ver coisas agradáveis. Ficar com cara de choro na frente do rei poderia render a pena de morte. O rei Artaxerxes olha para ele e diz: "Por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso não é outra coisa senão tristeza de coração." Neemias gela. A Bíblia diz: "Então, tive muito medo." Mas ele usa o medo como trampolim, não como âncora. Ele conta a verdade. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está em ruínas? O rei, tocado por Deus, faz a pergunta de $1 milhão: "O que você me pede?" Nesse momento de tensão máxima, Neemias não tem tempo para fazer uma reunião de oração ou um jejum de 7 dias. O texto diz: "Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei." É a famosa oração de flecha. Foi um clamor mental de 3 segundos. Ele pede cartas de segurança para passar pelas fronteiras e pede madeira da floresta do rei. Ele não orou para Deus fazer a obra. Ele orou para que Deus abrisse as portas para ele fazer a obra. O rei concede tudo. Neemias chega a Jerusalém. Ele avalia o tamanho do estrago antes de motivar a equipe. No dia seguinte, ele reúne o povo e faz um discurso inflamado. "Vocês estão vendo a miséria em que estamos? Os muros estão em ruínas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não sejamos mais motivo de vergonha." O povo se enche de coragem e responde: "Levantemo-nos e edifiquemos." Mas, meus amigos, toda vez que você decide levantar algo para Deus, o inferno decide levantar oposição. Aparecem os críticos, Sambalate, Tobias e Gesem. No começo, eles usam a arma da zombaria. Tobias ri e diz: "Se uma raposa pular em cima desse muro que eles estão construindo, o muro cai." O objetivo do sarcasmo é matar a sua motivação. É aquela pessoa que olha para o seu projeto e diz: "Você? Sério que você acha que vai conseguir?" Mas Neemias não para a obra para bater boca com Tobias. A oposição muda de tática. Eles passam da zombaria para a ameaça de morte. Eles conspiram para atacar Jerusalém. O medo se espalha entre os trabalhadores.
O povo começa a dizer: as nossas forças estão acabando, e o entulho é muito, nós mesmos não vamos conseguir construir o muro. O cansaço interno é sempre mais perigoso que o inimigo externo. É aqui que Neemias prova ser um dos maiores líderes da Bíblia. Ele arma o povo. Ele posiciona famílias em pontos estratégicos com espadas, lanças e arcos. Ele diz: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos e suas casas. A partir daquele dia, a estratégia muda. Metade dos homens trabalhava na obra, e a outra metade ficava de guarda. E os que construíam faziam algo impressionante. Com uma mão eles seguravam a ferramenta de trabalho, e com a outra, seguravam a espada. Essa é a foto da vida cristã. Você não pode apenas focar na construção e esquecer da batalha espiritual. E você não pode apenas focar na guerra e esquecer de trabalhar duro. A mão na ferramenta é a sua excelência profissional, os seus estudos, o seu cuidado prático com a família. A mão na espada é a oração, a leitura da Bíblia, a vigilância contra o pecado. Você precisa das duas mãos ocupadas. O tempo passa, o muro está quase fechado, e os inimigos tentam o último golpe. A distração. Eles mandam cartas a Neemias pedindo uma reunião num lugar chamado Planície de Ono. O objetivo era tirar Neemias de Jerusalém para matá-lo. Eles enviaram o convite 5 vezes. Mas a resposta de Neemias no capítulo 6, versículo 3, é um mantra que você deveria anotar e colar na porta da sua geladeira. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque a obra deveria parar, enquanto eu a deixo para me encontrar com vocês. Neemias estava dizendo: eu não tenho tempo para o seu drama. Eu não vou descer do meu propósito para debater com os meus críticos. Muitas pessoas perdem o destino porque param o que estão fazendo para tentar agradar quem nunca acreditou nelas. Mantenha-se no muro. O final da história é um milagre da perseverança. O muro, que estava em ruínas há mais de 140 anos, foi totalmente reconstruído em apenas 52 dias. A Bíblia diz que, quando os inimigos souberam disso, ficaram apavorados e o orgulho deles caiu por terra, porque perceberam que a obra tinha sido feita com a ajuda de Deus. O que a história de Neemias nos ensina hoje? Primeiro, toda grande reconstrução começa com uma insatisfação santa. Se você está conformado com o entulho da sua vida, nada vai mudar. Você precisa se incomodar a ponto de se levantar da sua zona de conforto. Segundo, a oração não substitui o planejamento, e o planejamento não substitui a oração. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe, com a ferramenta em uma mão e a espada na outra, como se tudo dependesse de você. E terceiro, não desça do muro. Vão aparecer sabotadores. Vão aparecer convites para te distrair do seu casamento, do seu ministério, do seu propósito. Se há áreas destruídas na sua vida hoje, saiba que os 52 dias de restauração podem começar agora. Pegue o seu tijolo. O Senhor dos Exércitos está com você na obra. Fiquem na paz, e se essa história fez sentido para você, não esqueça de compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo.